nós iremos às últimas consequências, dentro das 4 linhas da Constituição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente um enorme desequilíbrio tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. Em certos locais que eu achava que iria bem e poderia até ganhar, a nossa análise, pode ter havido outros fatores, mas vimos que perdemos, certamente, ou com toda certeza, as inserções. Essas de rádio fizeram a diferença, ou poderiam ter feito a diferença. Não existe um outro fator que a gente possa levar em conta nesse momento. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Essa coletiva acaba de acontecer. Eu vou trazer daqui a pouquinho mais um trecho aqui para você entender tudo que está acontecendo. Na verdade, não foi nem bem uma coletiva, né? Porque ele não deu entrevista para ninguém, não respondeu nenhuma pergunta. Ele foi lá, fez um pronunciamento e saiu. E eu vou explicar para você em detalhes tudo que está acontecendo. Se você viu os últimos 2 vídeos do canal, você vai entender um pouco mais. Nós tivemos uma denúncia feita pela campanha do Bolsonaro de que poderia estar havendo fraudes com relação a inserções de rádio em algumas rádios da região do Nordeste e do Norte de Minas. Eles alegaram que havia uma fraude. Depois disso, eles então levaram essa alegação até o Tribunal Superior Eleitoral, cujo presidente é o Alexandre de Moraes. Levando essa alegação, o Alexandre de Moraes deu 24 horas para que eles apresentassem alguma prova, porque não havia uma prova de absolutamente nada. Então, olha, em 24 horas, ou você apresenta uma prova do que você está falando, ou você vai ser processado, porque você está tumultuando o processo eleitoral. Você vai ser processado por crime eleitoral. E aí, deu esse prazo de 24 horas. A campanha do Bolsonaro, então, oferece uma prova, que eles chamam de prova, a respeito desse assunto. Na verdade, eles não conseguiram provar absolutamente nada, não apresentou nada. E nós tratamos sobre esse assunto nos últimos 2 vídeos. Não vou repetir aqui para você, mas vou deixar o link, pelo menos do último vídeo aqui para você, que aí você vai conseguir se inteirar um pouco mais nos detalhes sobre tudo o que está acontecendo. Eu quero tratar hoje no vídeo sobre o que aconteceu depois e sobre o motivo desse pronunciamento de agora do Bolsonaro. Sempre pedindo para você dar o like aqui. Tem que fazer essa lembrança. Dê o like no vídeo, porque o seu like é muito importante para o nosso trabalho. Com o seu like, outras pessoas podem acompanhar tudo aquilo que a gente aborda aqui. Então dê o seu like. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, especialmente se não é a primeira vez que você está acompanhando o nosso trabalho aqui, então esse é o momento para você se inscrever no canal. Dê essa força, se inscreva aqui no canal. Eu quero trazer aqui para você, para abrir esse comentário, a decisão do Alexandre de Moraes. Essa aqui é a decisão na íntegra, tá? Lá do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Tá aqui a petição, quem são os requerentes, a coligação, Jair Messias Bolsonaro. E aqui nós temos então a decisão. Na decisão, ele fala sobre o que ele fez, que ele determinou o prazo de 24 horas para a coligação aditasse a petição inicial a juntada de provas. Depois ele fala sobre o que realmente foram essas provas, e aí ele traz essa decisão. Aqui ele fala um pouco sobre como que são os planos de mídia, como que eles são realizados, as leis, como que é feita a entrega. Isso daqui é uma informação também para trazer os detalhes sobre como que é o procedimento como um todo. Depois disso ele discorre então a respeito das provas. E aí ele apresenta, aqui eu tô passando rapidamente, né? Se você quiser dar uma pausa aí no seu vídeo, né? Você consegue ler aqui tudo, né? São várias páginas e eu tô passando aqui para você. Mas aí ele fala sobre a análise das inserções. Aqui ele coloca inserções na Rádio Bispa, 97,1, fala sobre análise. O relatório emitido pela audiência é provavelmente gerado a partir de um software automático de comparação e detecção de trechos de áudio. Conforme demonstrado abaixo, a explicação mais provável para essa discrepância é que a base de áudios utilizada pela audiência encontra-se incompleta.
algumas das inserções veiculadas pelo PL estariam faltando da sua base de áudios. Não há indício de nenhuma manipulação maliciosa na produção desse relatório de medição por parte da audiência. Há, no entanto, uma clara confusão sobre a possibilidade de se utilizar um recurso dessa natureza sem nenhuma verificação adicional de consistência, como se fosse uma ferramenta de auditoria. Diante de discrepâncias tão gritantes, esses dados jamais poderiam ser chamados de prova ou auditoria. Então ele traz aqui as respostas, tem vários assuntos aqui, né? Ele fala sobre os softwares utilizados, disponíveis e tudo mais, e coloca aqui alguns dados, né? Ele apresenta aqui alguns dados, fala a respeito dessas questões. Ele fala aqui, ó, inserções contabilizadas pela audiência. Aí ele fala inserções não contabilizadas. O que ele está dizendo aqui é que foi feito também uma audiência desse mesmo horário, nesse mesmo dia, e tiveram então sido constatadas mais inserções até do que precisava colocar. Só para você entender o que significa isso na prática. A tal auditoria, que não pode ser considerada auditoria, ela disse, olha, tivemos apenas essas inserções. Depois disso, no mesmo horário, no mesmo dia, a rádio ofereceu, então, o áudio daquele horário. E ali foi constatado, naquele período, que teve mais inserções, não apenas além das inserções que eles conseguiram verificar ali. Além daquelas inserções, tinham mais inserções, e não é só isso. Tinha mais inserções do que o que deveria ter. Só para você entender, tá? Naquele período tinha que ter... Isso aqui é um exemplo, tá? Só para você entender. Naquele período tinha que ter 10 inserções. A tal auditoria do Bolsonaro falou, não tinha 10, tinha 3. Aí quando eles fizeram a auditoria deles, falou, não, tinha 13 inserções. 13. Não era nem 10, era 13. Ou seja, mais inserções do que aquilo que deveria ser. Então é exatamente o contrário. E voltando aqui, a gente vê a conclusão, né? A conclusão dessa análise é direta e certeira. Há, no entanto, uma clara confusão sobre a possibilidade de se utilizar um recurso dessa natureza sem nenhuma verificação adicional de consistência, como se fosse uma ferramenta de auditoria. Diante de discrepâncias tão gritantes, esses dados jamais poderiam ser chamados de prova ou auditoria. Diante do exposto, indefiro a petição, considerando ainda possível cometimento de crime eleitoral, com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito em sua última semana, determina a expedição do ofício do Procurador-Geral e aí encerra então o processo. Pois bem, assim que o Bolsonaro soube dessa resposta, ele estava em Minas Gerais e ele iria viajar para o Rio de Janeiro, ele está em campanha. Ele desmarcou a ida dele para o Rio de Janeiro e marcou diretamente a ida dele para Brasília. Convocou alguns ministros para fazer uma reunião e depois disso fez então esse pronunciamento, né? Essa coletiva, que eu vou trazer mais um trecho dela para você agora. O senhor presidente do TSE recebeu as provas no tempo hábil, que nos cobrou 24 horas. O nosso pessoal virou a noite trabalhando nisso, várias pessoas. Eu também, por vezes, fui acordado, porque eu cochilei, e prestamos as informações na hora certa. Nos surpreende, o senhor Alexandre de Moraes simplesmente inverteu o processo. Nos acusar de estarmos gastando dinheiro do fundo partidário com empresas para fazer auditoria. Inclusive, temos 2 auditorias contratadas e uma terceira em via de contratação. No que depender de mim, será contratada essa terceira auditoria, porque é mais uma prova, se bem que eu acho que nem precisava de mais, de que as inserções foram realmente potencializadas e muito para o outro lado. Dezenas de milhares de inserções do outro lado. E do nosso lado não aparecia rádio, que apareceu quase zero. Então isso desequilibra o processo democrático, o que nós sempre queremos e lutaremos. O Bolsonaro fala de um servidor que foi demitido do TSE. Ele chegou lá em abril
e tem postagens desse servidor contra o Lula. Ele é anti-PT, ele é anti-Lula. E ele também está sendo aí acusado de assédio do ponto de vista de utilizar o cargo para fazer um assédio, inclusive político, inclusive falando questões políticas lá dentro, levando adiante essas questões. Nós também tivemos aí uma situação em que esse mesmo servidor, ainda na madrugada, ele procura a Polícia Federal, fala um monte de coisa, mas absolutamente tudo aquilo que falou o servidor, pelo menos até agora, ele não provou nada, não tem nada com provas. Ele apenas falou, ele chegou para a Polícia Federal e colocou um relato. Somente isso. Ele não conseguiu provar nada do que foi feito. Ele chegou a citar que conversou com uma rádio, a própria rádio já se manifestou dizendo que é mentira, que isso não aconteceu. Então o que está acontecendo de uma maneira geral? A gente está percebendo que a campanha do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro tenta criar, né, o que a gente chama de factoide, que é uma mentira, um fato mentiroso, um factoide, para de alguma forma tentar tumultuar as eleições e voltar àquela de sempre, né? Isso aí é sempre. Que é essa ideia de que a eleição foi fraudada, de que ele teve menos votos no Nordeste porque não teve inserção de rádio. Ele sabe que vai ter uma diferença muito grande, assim como foi no primeiro turno, ele vai ter uma diferença muito grande de votos com relação ao Nordeste. Ele sabe que o Nordeste vai decidir as eleições. Ele já sabe disso, nós sabemos disso, você sabe, eu sei, o Nordeste vai decidir as eleições. Porque a diferença de votos a favor do Lula em relação ao Bolsonaro no Nordeste, ela é gritante. E o Bolsonaro parece estar fazendo aí o que a gente chamaria de um crime premeditado, porque ele já se dispôs com o Nordeste por 2 vezes. Primeiro disse que o pessoal do Nordeste é tudo analfabeto, por isso que eles votaram no Lula. Agora ele coloca essa situação de que as rádios do Nordeste se uniram com o Lula para poder fraudar as eleições, sendo que uma dessas rádios, que inclusive está aqui no processo, a dona da rádio, ela é bolsonarista. Tem fotos lá com agentes do bolsonarismo, com o próprio Bolsonaro, com ministros. Então, assim, não tem como se sustentar. Tudo que ele está falando não tem como se sustentar. Ele fala, por exemplo, que esse funcionário deveria ser responsável pela... Assim, eles falam que o TSE e o funcionário deveria ser responsável pela fiscalização, mas não é obrigação do TSE fiscalizar. O TSE não produz esse material, o TSE não distribui esse material e o TSE não fiscaliza. Quem produz é a campanha, quem distribui é a campanha e quem fiscaliza é a campanha. A campanha de quem? De todos os que estão se candidatando. É critério deles. Você só tenta imaginar o TSE ouvindo todas as rádios do Brasil. Imagina isso. Lá no interior, aquela cidade lá de 3 mil habitantes, o TSE com um radinho ouvindo, isso é impossível. É claro que isso tem que ser feito pelos membros do partido, pela campanha, por aqueles que têm uma ligação direta. Então, o que nós estamos vendo é exatamente aquilo que a gente já sabia desde o começo. A gente tem falado isso desde o começo. Bolsonaro vai perder as eleições, muito provavelmente, e aí nós vamos ter esse tal terceiro turno, que vai ser eles dizendo que as eleições foram fraudadas, que houve roubo, que ninguém conseguiu, na verdade, ver se os votos que estavam lá eram corretos. Num primeiro momento falaram contra a urna, depois começaram agora a falar sobre essas inserções. Eles vão, de todas as formas, tumultuar as eleições. Infelizmente, a gente lamenta muito, infelizmente é isso que vai acontecer. Eles sabem que vão perder as eleições, o próprio Bolsonaro fala hoje que em alguns lugares que ele poderia estar ganhando, ele está perdendo, eles sentem isso, eles têm o que a gente chama de tracking, que são pesquisas internas de pessoas que vão perguntando intenção de voto e eles estão percebendo que podem perder, e perder realmente com uma diferença até maior do que os 6 milhões de votos. Então estão agora já criando esse tumulto. É uma pena, a gente lamenta muito. É muito triste a gente ver essa situação, mas a gente está passando essas informações para você e eu quero saber o que você acha a respeito disso. Você acha que essa ideia vai colar? Porque tem até, assim, seguidores do Bolsonaro que não estão confortáveis em passar para frente essa teoria de conspiração, porque eles sabem que não tem nem pé nem cabeça. Você acha o quê? Coloque seu comentário aqui, não se esqueça do like, hein?
dê o like para que outros brasileiros possam acompanhar o nosso material. Se você não é inscrito ou não é inscrita, se inscreva no canal, ative o sininho. A gente sempre pede para você que chega no final dos nossos vídeos para que você nos ajude com o nosso Apoia-se. Nosso canal não tem ajuda de político, de partido, a gente não tem ajuda de governo, nada. A gente tem uma ajuda daquelas pessoas que estão aqui todos os dias. A gente faz vídeos todos os dias e que nos acompanham, porque é para você mesmo que a gente faz esse trabalho. Então a gente pede essa ajuda. Nosso trabalho é gratuito, tá? Ninguém é obrigado a nada. É só se você puder e se você quiser. A gente tem também o nosso Pix. Você pode ajudar pelo PayPal, pelo PicPay. São as formas de você ajudar o nosso trabalho para que a gente continue aqui com essas informações importantes para o nosso país. Grande abraço, até a próxima.